Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Conversas que Revolucionam, esse projeto tão querido para nós, que começou no presencial e depois da pandemia migrou para o online, ampliando as possibilidades de poder conversar com gente interessante, com gente muito bacana e que possa fazer a gente pensar diferente sobre vários assuntos. Então, hoje eu tenho a alegria de ter aqui comigo a Rafaela, uma amiga muito querida, que tem vários projetos interessantes e eu tenho certeza que vai ser um prazer essa nossa conversa. Rafa, muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui com a gente. Te apresenta brevemente e a gente já começa a conversar. Show. Liz, assim, obrigada demais, né, por me colocar nesse pacote tão gostoso de gente que vem para esse canal para poder produzir conversas que revolucionam e revolucionando a partir deste substantivo que a gente luta para poder tornar verbo em prática, que é o amor, né? Que quando é substantivo fica muito abstrato, mas quando a gente joga para a prática, aí a gente percebe realmente grandes revoluções acontecendo. Então, tá na egrégora, tá nesse canal, me faz muito bem, te agradeço muito o convite. Que bom. Conta um pouco para nós o que tu faz, Rafa. O que eu faço? Então, eu faço um monte de coisa. Eu tenho sido um ser humano que tem buscado viver e promover uma vida bem vivida, sabe? Eu sinto que nos 43 anos, assim, corridos cronologicamente, eu já devo ter experimentado umas 30 encarnações, não sei, porque eu tenho sede de experienciar a vida com tudo o que ela traz, sabe? De sutil, de sublime, de misterioso, tudo. Assim, quando você vê também falando, né, em substantivo, a vida também pode ser um substantivo aparentemente tão abstrato, que pode ter tantos significados para tanta gente. E em mim, sempre fui uma criança muito curiosa, né? Enquanto criança, muito curiosa. Falei sempre fui uma criança porque ela ainda habita e dirige aqui esse corpo. É, eu tenho esse apreço pelo que é vivo, esse amor real. Então, é uma relação muito conectada com as plantas, uma relação muito conectada com os animais, né, na proteção animal, é uma relação extremamente conectada com o ser humano dentro do possível. Aí pode vir o que eu faço meio que profissionalmente, que é procurar ajudar pessoas a produzirem o acesso em si ao que é mais humano mesmo, né? Como a gente estava conversando há pouco, às vezes a gente se coloca tão assim na função, competir, produzir, Uhum. vencer, chegar lá, são verbos assim tão impositivos, cobradores, que aí a gente vai se afastando do que é real, se afastando não só assim da nossa essência individual, como daquilo que é nosso coletivo, que é eu nessa função de engrenagem, servindo a você, que serve ao outro, que serve ao outro, como todos os elementos da natureza, todos os seres vivos funcionam dessa forma, no reino vegetal, no reino mineral, no reino animal. Só quem está assim desregulado da função é mesmo a humanidade, é o ser humano, está esquecendo como é ser humano. E aí o que eu tenho procurado é isso, formas, né? Tem criado mecanismos para poder ajudar as pessoas a encontrar esse caminho de novo, de reconexão com o que é mais puramente humano em si mesmo. E como é necessário, né, Rafa? Eu acho que assim, esse modelo que a gente está vivenciando de competição e tudo mais, né, a questão da produção a qualquer preço, né, eu concordo 100% contigo. Assim, é um modelo que tá falido, mas não no sentido de que a gente tenha que abrir mão de todo ele, mas que a gente pode usar ele de uma forma que seja favorável para todo mundo, né? Tenha que funcionar a favor, inclusive, da tua satisfação. Quantas Sim. pessoas a gente conhece hoje, né, que não estão satisfeitas com o que fazem e que daí geram um serviço que não é lá tão bem feito e daí vai virando uma cadeia de insatisfação e, enfim, a gente pode enumerar vários exemplos aí, né, de pessoas desconectadas, na verdade. E se fosse só insatisfação também
abstratamente falando, era uma Uhum, coisa, mas e quando se impacta, essa insatisfação se materializa em relacionamentos afetivos mal-sucedidos, em uhum. relacionamentos familiares mal-sucedidos, numa saúde precária, Sim, né? porque tudo E está conectado no final das contas, né? Eu tinha, tive uma professora muito querida que ela falava muito disso, que a gente precisava prestar muita atenção e cuidar dos desalmados. Então, desalmado. aquelas pessoas que Bom, estão realmente desconectadas da alma, que o olhar atravessa as coisas, que elas não colocaram mais energia, mais alma naquilo que elas estão fazendo, e que são pessoas que esqueceram para que ou para quem elas estão ali, né? Então acho que é um exercício, robotizadas, né? é um exercício tão importante esse, né, de reconexão. E tem um conceito muito legal que tu traz que eu acho espetacular e foi uma das coisas que me deu a ideia de te trazer para conversar, que ao invés de falar de desenvolvimento sustentável, tu fala muito de envolvimento sustentável. Eu quero ouvir de ti o que é esse conceito, como é que isso funciona, como é que isso se conecta no nosso dia a dia. Então, como como a questão do meio ambiente, sustentabilidade, tem estado muito mais em voga do que quando a gente era criança, né? Quando a gente era criança, estava anunciando que poderíamos viver cenários catastróficos como estamos vivendo agora. Sim. Já não se fala mais em regeneração, agora se fala em adaptação, porque a gente chegou num ponto assim que realmente não tem, a Terra já não volta mais para como era antes, não a gente produzindo como produz, consumindo como consome e se multiplicando, né? A quantidade de seres humanos também no planeta, enfim, tudo isso trouxe a um esgotamento, um limite muito grande. E com isso muito em voga, a gente tem, tanto não só pelas questões de sustentabilidade, falando em desenvolvimento sustentável, como desenvolvimento humano também, que é a sua área, né, há um quarto de século já, né, 25 anos desenvolvendo pessoas. Então, o DH, né, é uma área também antiga no mundo corporativo. É, as pessoas têm uma familiaridade com a ideia de desenvolvimento, percebendo como um desenrolar mesmo, né? Como algo que estava envolvido, né? Enroladinho, e aí você vai e desenvolve, vai soltando tudo que tinha ali, percebendo o que é. E quando eu falo de envolvimento, é porque eu penso exatamente que antes de desenvolver, precisa estar envolvido. Então, Perfeito. como eu vou tratar do meu desenvolvimento humano se eu nem sequer voltei, aqui ó, enrolei para dentro de mim mesmo aqui, eu não me envolvi, eu preciso me envolver, né? Aí, a partir do momento que eu me envolvi, primeiro em mim, primeiro comigo, para eu poder trabalhar verbos assim totalmente importantes para eu acessar a minha humanidade de novo, como sentir, o perceber, o intuir, verbos assim sutis que trazem exatamente o que de todos os seres vivos nós temos humanos, o que nos diferencia dos nossos irmãos animais, vegetais, tá ligado a esses verbos mais sensíveis, né? E aí também falando disso na parte de treinamentos corporativos, a gente tem agora essa questão do desenvolvimento das soft skills, né? Que são as habilidades sutis. Essas sutilezas são coisas inerentemente humanas e você só pode aprender praticando. Você pode ler muito, como aquela ilustração interessante que diz, né? Você pode ter um livro que fala tudo sobre os pássaros, mas na sua janela um monte de pássaro indo e vindo, mas você não se envolve. Não, e aí Não, faz todo sentido fazendo um paralelo aí com a questão do desenvolvimento humano, né, Rafa? Porque tantos treinamentos eles não fazem sentido nas empresas e para as pessoas, porque elas nem se reconhecem ali. Elas nem exato. entendem o quanto elas podem, por exemplo, ser mais empáticas, o quanto elas podem se comunicar de uma forma diferente,
porque realmente isso não é trazido antes do treinamento. Então, o treinamento, da forma como ele vem, muitas vezes, ele acaba tentando ser um paliativo, mas não se vai para essa fase do envolvimento, né, que tu está trazendo. Exato. Para eu desenvolver pessoas, eu preciso trabalhar o envolvimento delas primeiro. E aí essas coisas vão fazer sentido. Sim. Por incrível que pareça, às vezes você fala uma coisa tão óbvia como separar o lixo, separa o seu resíduo. Se sua cidade não tem a coleta seletiva, pelo menos deixa o seco separado do orgânico ou do úmido, porque o seco, algum catador vai aproveitar, vai para a reciclagem, então você está fazendo um bem para o planeta, você está desviando do aterro, você está contribuindo para a economia da pessoa que vive dessa renda, assim, é uma cadeia maravilhosa separar o lixo. Mas, por algum motivo, você pode desenvolver o assunto em treinamentos. Se a pessoa não se envolver com essa dinâmica e perceber na carne dela o quanto é prejudicial ao planeta, ela não desviar esse resíduo do aterro. E o quanto é importante para aquela pessoa que tem uma família, que depende daquela renda, às vezes é o litro de leite que vai comprar aquele dia, às vezes é a verdura daquele dia. Se ela não for tocada por isso, se ela não for sensibilizada, esses assuntos passam despercebidos. Então, e aí a crítica que eu faço também, e com alguma propriedade desse tempo todo trabalhando com treinamento, que o treinamento acaba virando uma recreação. A gente termina, foi legal, foi divertido. Tipo, né? Show, né? Alguns então fazem show mesmo, né? E aí, assim, o que acontece no dia seguinte? As coisas continuam muito parecidas como eram, né? Porque não houve esse envolvimento, né? Não houve envolvimento. E eu sei, eu fico muito confortável de estar conversando isso aqui com você, porque eu sei que para muitos da área do desenvolvimento, não estão nem aí, né? Recebi, a empresa me contratou, fiz o meu, entreguei meu show, todo mundo saiu extasiado, estão falando bem de mim, estão me dando depoimento. Tiramos uma foto bem bonita. E aí eu tô bem, porque aí eu tenho autoridade validada, eu tenho prova social, uma série de coisas, tá show. Mas a gente está precisando, e por isso, de novo, fico confortável em fazer isso no seu canal, que é uma pessoa que promove revoluções a partir do amor, né? A revolução amorosa. Nós estamos precisando de mudanças verdadeiras. Todas as crises que nós estamos vivendo chegaram assim, juntas. Financeira, político-sanitária, de ética, tudo está junto. Então, a gente não, a gente é bombardeado o tempo todo, né? É convidado a ficar desperto, né? Para usar uma expressão bíblica, né? Mantende-vos despertos. Mas, assim, tem hora que a gente, né, só quer sumir. E, então, se a gente tem um canal, né? Se você tem o dom da palavra, se a sua forma de expressar trabalho no mundo, se a sua entrega, o seu propósito está ligado a isso, então, assim, seja mais amoroso, mais amorosa e entrega isso com compromisso e com a responsabilidade de quem quer ver mais pessoas envolvidas nas mudanças que a gente precisa ver. E aí a gente volta para aquela questão que a gente estava falando antes, né, Rafa? Que o quanto uma pessoa que não está envolvida consegue entregar, né? Então a gente mecanicamente vai depender da pressão, do incentivo financeiro, vai depender de fatores externos. Então, assim, como eu vejo hoje como acaba sendo difícil ou desafiador para todos nós, né? Para mim, para ti também, né? A gente se manter atento, porque é muito fácil se anestesiar. Muito fácil, muito mais fácil do que lutar quando a gente tem então a sensação que está lutando contra uma maré. Porque dói pra caramba, né, Rafa? Parece que a gente tá sozinho. E porque chegaram juntas as crises, né, também. Aí é junto, então você não é mais matar um leão por dia, né? É tudo junto todo dia. E essa sensação de estar sozinho, ela só é mitigada mesmo quando a gente percebe isso. Canais como o seu,
perfis, né? Que eu cheguei até você acompanhando seus posts no LinkedIn. Então aí a gente fala assim, tem gente de verdade, que não está escrevendo ali coisas para fazer cócegas aos ouvidos também, né? Como diz a Bíblia. Estou muito referenciando a Bíblia porque, né, ultimamente as pessoas parecem que estão num pânico, assim, num pavor de perder isso de vista, perder essa referência. É uma referência ótima, seja como para quem tem como um livro sagrado ou para quem tem como um livro de filosofia, né? Assim, traz códigos de conduta muito bons, assim, para a gente poder trazer para a pauta isso. Sim. Então, lembrar que nos últimos dias, né, seja lá o que significa para cada um dentro da sua crença, haveria muita tribulação. E que a gente tem, de certa forma, uma grande honra. Apesar de sentir muito medo dessa honra, muitas vezes, a gente tem a honra de estar vivo, vivenciando essa transição. Uhum. A gente sabe que o mundo, como era quando a gente chegou nele, não será em breve. Uhum. Digo assim, agora, sem a parte metafísica ou sem misticismo, tá? Assim, do ponto de vista mais assim, baseado em fatos e dados mesmo. A gente vem trazendo a evolução tecnológica, industrial do mundo, até o ano de 1900 era uma coisa. O tipo de velocidade que a informação chegava, o tipo de velocidade que se transportava produtos para lá e para cá, então conduziu o mundo para um tipo de evolução. Aí, de 1900 para cá, que é praticamente ontem, de 1900 para cá, que é praticamente ontem, é um salto, assim, a aceleração a gente não dá conta de processar. Uhum. Como a forma como eu e você aprendemos na escola é totalmente diferente da forma dessa geração agora, e a gente ainda vai estar vivo para ver os filhos dessa geração aprendendo de um outro jeito ainda, porque é como se houvesse uma pressa do mundo em mudar. Agora, cabe a nós esse entendimento. O mundo está com pressa de mudar para pior, para extinguir a humanidade. Eu não tenho mais medo, minha irmã, de fim do mundo, no sentido fim do planeta. Eu já não acredito mais nisso, porque eu percebi com a pandemia que o planeta se regenera muito rápido. Quando botou todos os humanos pianinho em casa, rapidinho ele recuperou. Então, não existe mais na minha mente a ideia de fim do mundo, mas existe muito concretamente, muito real, diante dos meus olhos, a ideia de fim da humanidade. Que a gente é, sim, um ser vivo ameaçado de extinção. Uhum. Porque nós estamos hostilizando a relação com o solo, nós estamos hostilizando a relação com a água, com o ar, todo tipo de veneno, de poluição. Então, nós estamos produzindo a nossa extinção. Sabe que eu estava te ouvindo, eu lembrei de um negócio muito bacana. Em 2014, eu tive em Portugal e existe um supermercado lá que chama Continental, se eu não me engano. E uma vez por ano eles fazem um evento, eles fecham a principal rua de Lisboa. É uma rua assim onde tem Chanel, Prada, a rua mais cara da cidade. E são assim quase 3 quilômetros que eles fazem de uma exposição. Aqui no sul a gente tem a Expo Inter, né? Que é uma exposição que tem gado, tem uma série de outras coisas, né? Todas voltadas para a questão do agronegócio. Eu diria que é uma mistura da Expo Inter com algum outro tipo de feira. Qual é o principal objetivo que esse supermercado tem? Claro, além da promoção e tal, do aniversário do supermercado, enfim, é mostrar para as pessoas de onde vem o alimento, porque muitas vezes as crianças não sabiam de onde vinha o leite. Então é muito legal, porque assim, em cada cercadinho, vamos dizer assim, tem ovelha, tem vaca, tinha uma plantação de girassóis, tinha uma plantação de alface. Então as pessoas podiam ver como é que a alface se desenvolvia na terra,
as crianças podiam tirar o leite da vaca, e tudo isso no meio da rua, super organizado num dia inteiro de festividades, assim, foi no dia 21 de junho, e, nossa, foi tão bacana, e eu fiquei pensando como isso é uma questão mundial mesmo, porque as coisas começaram a ficar tão industrializadas que, de repente, nós ainda sabemos de onde vem o leite, né? Mas será que os nossos filhos sabem? Com a mesma propriedade? Será que... E eu fico pensando nisso, eu achei muito legal esse movimento desse supermercado lá. Então, e aí você, assim, espontaneamente acabou trazendo né, para a pauta uma das coisas que eu faço para poder buscar esse resgate e reconexão, que é conectar mesmo o campo com a cidade. Sim. Então, eu tanto tenho um movimento que leva os produtos do campo para a cidade, participação em feiras, né? A gente, os produtos agroecológicos, ou pelo menos de produtores que estão em transição agroecológica. Legal. Porque se for agricultura familiar, que é modelo agronegocinho, né, baseado em veneno, sem justiça social, sem cuidado com o solo, sem equilíbrio, não nos interessa. Sim. Nós promovemos a vida. Tudo que é anti-vida, a gente está afastado. Uhum. Então, conduzo esses encontros, às vezes um café camponês, e aí convido pessoas para virem também. Aí eu trago a cidade para o campo, né? Eu moro numa casa na roça, né? Um campo mais afastado, e tenho esse interesse também de que as pessoas vivenciem, não dessa forma também gourmetizada, sabe? Sim. Vou para o campo, mas aí tá lá na casa, né? Com ar-condicionado, com... Bom, a internet a gente tem aqui também. Mas, enfim, com regalias Sim. da cidade que mantém ela conectada com a cidade. Sem experimentar o que é uma picada de mosquito, o que é um carrapato travar na sua perna mesmo. É você relacionar, né? Tocar nas coisas. E aí, voltando para isso, a relação com o alimento, mesmo para quem não tem oportunidade de ir ao campo, né? Mas se você tem a oportunidade de promover o trabalho de quem está no campo, faça. Porque a relação com os alimentos vivos, ela é uma excelente forma da gente se reconectar com a vida. Sim. Faz muito sentido você trazer isso, porque assim como o fato de ficar fechado o dia inteiro, em quatro paredes, ar-condicionado, sem ver o sol, é uma coisa que nos afasta da vida, nos coloca mais como função, né? Mais utilitaristas do que humanos. Uhum. É o que a gente come também, porque aí na pressa a gente come muitos industrializados, processados, ultraprocessados. O que a gente come está tão distante do que é realmente nutrição, a gente só está comendo, meio que para poder ficar em pé. Se a máquina funcionando, né? Como colocar combustível numa máquina, você não está realmente se nutrindo. Então, uma forma essencial da gente reconectar com o que é humano em nós é comer comida de verdade. Uma coisa tão simples e tão é muito simples, né? Só que realmente dá trabalho, né, Rafa? Sim. Mas aí, por isso, o próprio preparar. Aí, vou te falar, tem perfis no Instagram que é maravilhoso. A mulher ensina a fazer em 2 horas, você cozinha para 15 dias. E aí você congela. Aí você não está comendo um processado, ultraprocessado, comida natural, sabe? A tua comida. A tua comida caseira, afetiva, maravilhosa. Separa um bloco da sua semana para que seja o bloco de cozinhar, por exemplo, caso a queijo seja o tempo. Mas o fato de você estar tocando no alimento, cheirando, ele cru, enquanto você está preparando, você está tendo uma ação terapêutica sensacional e vital. Você está promovendo vida, informando vida para as suas células, dizendo para o seu corpo: eu te amo tanto que eu estou te dando uma coisa preciosa. Estou tomando um tempo para preparar uma coisa preciosa para você se nutrir, em vez de tomar esse caldo de sei lá o que, cheio de conservante, sei lá mais o que. Sim. E me diz uma coisa da tua experiência, porque daí eu tô pensando na minha experiência com a pandemia. Tu conhece muita gente que começou a cozinhar mais no período da pandemia? Muita gente.
Eu mesma, eu percebi que eu me enchi de potes. Eu não tinha tantos potes, mas eu percebi que é muito gostoso, por exemplo, você pegar uma folha fresca no Uhum, quintal, ela vai comer na hora. É uhum. show. Mas também percebo que tem semana que não dá. Então, às vezes, eu já colho as folhas, lavo, aí a forma que você seca, né? Armazena. Aí pronto, armazena, você come fresco a semana toda, só no pote ali comendo almeirão, aipo, o ramo da cenoura, né? Como a Uhum, gente. uhum. Porque no mercado você não encontra, você só encontra cenoura, né? Cortadinho. Uhum. Quando você está na roça, você tem a oportunidade de comer a rama da cenoura, que é igual, parecido com a salsa, muito parecido com a salsa. Uhum. O sabor é delicioso. Eu já lavo, corto um monte daquilo, coloco aquilo nos meus ensopados, sabor de cenoura, Que legal. nutrição de cenoura, é maravilhoso. Sim. Então, percebo, sim, não só eu mesmo passei a cozinhar mais comida de verdade, como muita gente. É, Também por questão de economia, claro. né? Na época, assim, agora está tudo muito caro, por causa da Sim. desvalorização da agricultura familiar. Então, ficou meio disfuncional. Não sei aí, mas, por exemplo, Sim. aqui a gente chegou a ter tomate a R$ 17 o quilo. Imagina. Teve rodada, teve época que a cenoura estava R$ 16 o quilo. A gente ficou um tempão sem comer cenoura de mercado, ou tomate de mercado. Só se tivesse plantado, se não tivesse, Uhum. não dava para comprar. Sim. Então, mas logo no começo da pandemia, não tinha ainda essa disfunção, essa desregulação do supermercado, como aconteceu por questões de. Houve muita exportação, e aí reduziu nossos estoques de alimentos, não teve muito como regular o preço do mercado, e as coisas Sim. foram lá para o alto. Uhum. Antes disso estourar, então ainda era mais barato para a gente comprar mandioca, batata doce, cozinhar, em vez de comprar pão na padaria todo dia. O pão, por exemplo, tem que ser fresco, né? Se não for, né, o Sim. pão francês, ninguém come. Aí, como era fica em casa, a gente ia uma vez, fazia compra que durava 15 dias, para não ter que ficar indo no mercado. Claro. Então, como não podia ir na padaria todo dia, aí o café da manhã tinha mais batata doce, bolinho de batata doce, Perfeito. mandioca, enfim, Uhum. aí foi também não só a questão de saúde, como economia Uhum. e o tempo, porque naquele começo da pandemia também estava todo mundo muito perdido, sem saber o que fazer. Exato. Então, um monte de gente fazia um monte de curso online, teve gente aprendendo a fazer um monte de coisa, Aham, aham. cozinhar. É, sabe que eu sempre cozinhei, mas eu acho que durante a pandemia eu consegui me reconectar com o gosto por cozinhar. Então, Então, eu acho que isso foi prazer o do maior momento. ganho, foi o maior ganho assim da pandemia. E eu faço isso também quando eu sei que a minha semana vai ser corrida e que eu não vou conseguir fazer tudo que eu gostaria, eu organizo boa parte da comida para que em 15 minutos a gente consiga organizar aquele dia, sabe? E comida de verdade tem outra sensação, outra disposição pra gente no dia a dia, tem tudo, né? Cheio de efeitos colaterais para além da nutrição, né? Uhum. É isso, é a disposição, a alegria, o vício da pele. Não tem como o ultraprocessado te dar isso. O Sim. ultraprocessado sei lá, igual tem os filmes, aquele clichê da cadeia, sabe? Que só pega Aham, aquela parte plástica assim no aham, prato. aham. Tô só te mantendo vivo. Ou sei lá, comprimido de astronauta também, né? É só uma coisa para poder te manter vivo. Você não Sim, tem nenhum prazer. Nossa, comer comida de verdade, falando em sentir, de novo, reconexão com a humanidade. sim. Você desperta a sua visão, encantado com as cores, você desperta o seu olfato, você desperta o seu paladar, as texturas. Ah, isso eu não gosto, é muito mole, isso é muito líquido, isso é muito Uhum. crocante. Por exemplo, eu já não chupo mais cana, eu só tomo caldo de cana. Não tem mais dente, é tanto bloco que vou chupar uma cana é ruim para mim, mas quer dizer, é uma coisa quando eu estou perto de criança, eu já dou, você já viu? Você conhece só o caldo de cana, já viu como é a cana? E dou um pedacinho de Legal. cana, mastiga aí, percebe a textura. Então é um convite aos sentidos físicos muito interessante. E à medida que você desenvolve, aí sim, aí que você desenvolve mais os sentidos físicos,
você ganha habilidade para desenvolver numa outra etapa os sentidos mais sutis, né? Sexto sentido, sétimo sentido, aqueles que estão além do que a matéria pode perceber. Você precisa de muito treinamento com a matéria para poder ir para outra fase do jogo. E aí, assim, eu tô te ouvindo e fico pensando assim, se é tão óbvio e é tão claro e tanta gente experienciou isso na pandemia de alguma forma, perdão, por que será que a gente ainda está tão desconectado com as coisas da Terra? Porque ainda é uma coisa, é muito engraçado assim, se a gente comenta, por exemplo, que prefere alimento orgânico, né? A pessoa diz assim, ah, mas estraga rápido, ah, mas é mais caro, ah, mas... Por que a pessoa está tão desconectada que ela não se dá conta que tem uma diferença absurdamente grande daquele produto que é mais industrializado, com mais veneno e tal? Por que essa desconexão ainda é tão gigantesca? Eu não tenho uma resposta, eu gosto da provocação. E aquilo que você sabe, né, na área de desenvolvimento, a gente costuma ter mais apreço pelas perguntas do que pelas respostas. Sim, Mas posso ir por algum caminho do tipo, de alguma forma, quem está à frente do sistema, e eu não falo as marionetes que a gente tira para odiar ou para amar, para gostar ou não. Alguém ainda por trás das marionetes que eles colocam dita as pautas. Então, por exemplo, eu estou aqui com você nesse momento fazendo uma revolução. O seu mundo pode estar discutindo o que quer que seja e nós estamos aqui, por exemplo, falando de humanidade e comida de verdade, né? No geral, assim, a massa, da qual nós também fazemos parte, e quando a gente pisca um pouquinho, distrai e está envolvido, a gente vai estar discutindo o que está pautado ali. Tem um monte de coisa acontecendo no mundo, um monte, mas alguém vai e coloca, hoje o assunto vai ser esse. E aí você vê que as redes sociais ficam o dia inteiro batendo naquilo, a TV ficou o dia inteiro batendo naquilo, de certa forma, aí alguém faz uma música sobre aquilo, alguém escreve um livro sobre aquilo, você é meio que, se eu não falar sobre isso, eu vou ficar de fora, né? O tal do FOMO, que é o medo de ficar de fora. Então você vai, junto com a maré, falar do que está sendo pautado, e aí você, quando vê, foi sequestrado, está distraído e não está praticando. Porque, de novo, você sabe disso muito bem, está mais anos que eu nessa área, que para poder desenvolver um hábito, você precisa de repetição. Né? Aí tem estudos que vão falar nessa faixa de tempo, naquela faixa de tempo, não importa. Mas, assim, um hábito, né? Você só vai mielinizar determinado saber, determinado conhecimento, se você repetir, repetir, repetir. Então, eu tenho ali uma informação que o orgânico é bom, isso aqui é gostoso, legal, fiz, que delícia, estou felizona, hoje me deu uma recompensa, fiz uma comida de verdade para mim e tal. Mas no meu hábito, eu estou correndo, porque o dia inteiro eu estou com a informação subjetiva de que se eu não correr, alguém vai me passar para trás, de que eu estou competindo com alguém, de que eu tenho que vencer, que eu tenho... E aí, eu esqueci uma coisa tão preciosa que eu estava fazendo. O tempo todo, minha irmã, o tempo todo, a vida convida a gente a olhar para ela. Tipo, me olha o que eu fiz para você hoje. Tô aqui, né? Tô aqui. Tem um nascer do sol novinho para você. Você já viu mais de 300 mil, mas assim, todo dia tem um diferente, pintei um outro para você. Aí quando ele vai se deitar, ele fala de novo, olha, pintei um outro para você, novinho. Mas você não está prestando atenção, porque você está ali focado na ideia de que se você não estiver produzindo, você está perdendo. Alguém vai te passar para trás, você vai ficar por fora. Sua idade está ultrapassada, seu conhecimento está ultrapassado, né? Qualquer coisa, você está vencida. Você venceu, você está fora. Não venceu, ganhou. Sua validade acabou, você está fora. E é interessante, né? Porque é tão doentia essa necessidade de competição que daí a gente deixa de fazer parcerias, a gente deixa de se ajudar, porque eu não divido contigo uma ideia que eu tive, porque tu pode roubar a minha ideia,
né? E aí a gente acaba virando assim pequenas ilhas que não se comunicam. E isso me dói tanto. E uma vez eu ouvi, uh, normalmente é um texto atribuído ao Buda, mas eu não sei se é, né? Uh, nós somos todos diferentes por algum motivo. Cada um, o Osho fala muito disso também, né? A existência precisa de ti do jeito que tu é, tu não precisa ficar igual a alguém. Sim, Tu já sim, tem tudo que tu precisa ter. sim. Então, Perfeito. qual é o objetivo dessa competição toda? Por que Sim, tu quer te comparar com alguém? Te compara contigo de ontem. Tá de bom tamanho, perfeito, né? perfeito. Então, eu acho que tem tanta coisa aí para pensar e a gente conectando com a questão do envolvimento e também da gente prestar atenção nesses momentos, né? Quem pôde aproveitar, apesar de toda a tensão e de toda a maluquice que foi esse momento que a gente ficou mais reservado em casa, quem pôde aproveitar no sentido de, bom, já que eu tenho que ficar aqui, eu vou fazer uma comida de verdade, já que eu tenho que ficar aqui, eu vou botar uma hora mais de sono no meu dia, eu vou fazer outras coisas, eu vou repensar algumas escolhas. Quantas pessoas trocaram de profissão depois que a pandemia amenizou um pouco, Muita né? transição. Porque De vida começaram a também, pensar, né? Mudaram de exato, relacionamento, mudaram de cidade, tudo, trocaram a cidade pelo campo. Muito. tudo. Eu tive um cliente que foi muito interessante, assim, que ele estava muitos anos numa empresa, uma empresa não multinacional, mas com negócios internacionais. E daí estava naquela discussão se as pessoas iam trabalhar ou se trabalhavam remoto. Ainda tinha algumas empresas que não, tem que ser presencial, outras não, pode ser remoto. E aí ele me comentou, sabe, Liz, eu vou trabalhar porque eu preciso, mas assim que isso passar, eu vou sair porque eu me dei conta que os valores da empresa não são iguais aos meus. Então, assim, foi tão legal isso para citar um exemplo, né? Porque eu acho que as pessoas foram se dando conta. Eu mesmo tinha uma parceria com uma entidade educacional aqui no Sul, e eu não me esqueço, assim, a gente tinha um treinamento organizado para o dia 27 de março, no interior do estado. Eu ia atravessar o estado para ir para esse treinamento. Então eu teria que pegar um avião, e a volta seriam 8 horas de ônibus. Naquele momento em que a gente não podia encostar em ninguém, tava, tipo, o lockdown começou 17 de março, né? Então, 10 dias antes. E aí eu liguei para eles e disse: olha, acho que vai ser cancelado, né, o treinamento por enquanto, né? Não, tu vai ter que ir igual. Eu disse assim, como assim? Sim. Né? Tipo, as pessoas estão ficando doentes, ninguém está trabalhando. Não. Essa empresa quer que o treinamento aconteça. E aí eu fiquei numa tensão absurda naqueles 10 dias, enquanto eles se resolviam, passagem aérea comprada, tudo organizado, até que um dia antes a empresa disse, por favor, cancela o treinamento. Porque então o que eles olham assim, tipo, ok, eu não estou preocupada com a minha mão de obra, estou preocupada com o meu lucro, com o meu cliente. Eu entendo que era um momento em que a gente estava recriando negociações de tempo, de dedicação, entendo tudo isso, mas realmente são valores com os quais eu não compartilho. Quando o lucro, né, ele fica acima da segurança, acima da humanidade, e aí às vezes só tomam esse tipo de decisão pressionados também, porque o próprio público, os clientes vão perceber a empresa como materialista, egoísta, cruel, né? Então vou tomar uma decisão dessa não baseada na humanidade, no amor, mas baseada no resultado negativo que pode gerar com comentários. Claro que Uma a coisa gente importante sabe. para você demitir clientes e demitir parceiros também, né? Não, é claro, né, Rafa, a gente sabe que no mundo real, vamos dizer assim, né, a gente não tem como muitas vezes fazer essa escolha, né? Nem todos nós podemos, né, dizer, bom, dessa forma não vou fazer, né? Mas quando há essa possibilidade, muitas vezes há e a gente não usa, a gente tem que usar a nosso favor,
né? Não tem nada de mais precioso do que a nossa vida, né? E saúde mental, saúde física, saúde das relações, né? Eu acho que essa é uma escolha que a gente tem que fazer diariamente. Quando é uma decisão tomada pautada num coração puro e numa intenção sincera, a vida providencia outros recursos, outras soluções, outras substituições que ela fala, eu estou contigo. Eu estou contigo, e aí você tira da sua órbita o que não tem a ver com o que você está fazendo, com o que você é, e pode ter certeza que magneticamente eu conduzirei para a sua órbita o que está mais alinhado com isso. Mas é uma atitude muito corajosa, né? É uma atitude que implica em alguns lutos, né? Da mesma forma, Rafa, que eu decido não comprar mais verduras industrializadas, vamos dizer assim, né? Produtos que eu sei que vão me fazer mal a médio prazo. Né? São escolhas e às vezes a gente paga caro, literalmente, quando é do financeiro, às vezes paga caro no sentido de perdas, né? Perda às vezes de um status, perda de uma certa reputação, não sei, sempre, mas é aquilo, se não é mais quem você era, né? Assim, se você é outra pessoa, nada mais natural que você esteja com outra roupa, que você esteja em outro ambiente. Então é isso, assim. A vida, né? Altos e baixos, então, beleza. Se pro próximo alto eu tenho que dar essa descida aqui, vamos embora, vamos descer. Sim. Largo para trás o que não tem nada a ver, pago esse preço. Essa tem sido a minha revolução. Quanto mais as pessoas pensam que precisam competir, mais eu demonstro na prática que elas estão equivocadas e envolvo. Por isso que eu fui também no verbo envolver, que eu envolvo. Tudo o que eu posso fazer coletivamente, eu faço coletivamente, porque eu percebi que o resultado para o todo é muito mais gostoso que o resultado para mim. Claro. Muito mais. Mesmo quando assim, o resultado para mim fica na balança, na hora, assim, né, for medir, menor. Mas, assim, no médio prazo, no longo prazo, nos ganhos colaterais, no todo, é muito mais gostoso o coletivo. Claro. Muito mais. Claro, óbvio, né? Aí tem tudo a ver com sustentabilidade, né? Das relações, da tua própria vida, das tuas escolhas. Acaba ficando numa linha tão coerente que não tem como a gente não se sentir bem, né, Rafa? Exato. O estado, né, que os espiritualistas vão trazer a tal da bem-aventurança. Sim. Que é aquele estado da felicidade verdadeira. Não é a felicidade também vendida aí nessa... que também virou produto, né? A felicidade que virou produto. Não, aquele estado de contentamento real, de paz de espírito, de que por mais que esteja tudo em crise, aqui está tudo certo, assim, tá? Eu estou numa linha, eu tenho uma direção e eu estou firme nela. Sim, sim. E aí eu fico pensando, Rafa, assim, para a gente até ir se encaminhando para o final da nossa conversa, que passa rápido, né? A gente vai conectando as coisas, né? Muito gostoso. Mas para quem está nos ouvindo e de repente está cheio de interrogações, né? Por onde eu começo? O que a gente diria para essas pessoas que começaram a pensar, não, faz sentido o que elas estão falando, né? Por onde essas pessoas podem começar? Que atitudes práticas elas poderiam inserir nas suas vidas para começar a se reconectar mais, não só com a Terra, mas com elas mesmas, né? Por onde elas começam esse envolvimento mais sustentável? Aquela resposta mais assim, mais clichê, mais mestre dos magos, mas bem verdadeira, é por dentro. É por dentro, não é livro, não é curso, não é guru, não é dentro. E às vezes, para poder ter um acesso mais assim, livre de ruídos do dentro, eu preciso exatamente disso, de horas comprometidas com desconexão total de tecnológico, de eletrônico, assim,
ter um momento, um bloco que eu separo. Não tem Wi-Fi, não tem televisão, não tem som, não tem nada. É eu e o silêncio. Eu sei que muita gente tem pavor do silêncio, porque a mente começa a trazer um monte de coisa. Claro. Deixa vir, deixa vir, deixa vir. Num próximo momento, assim, praticando se forçar a ficar na própria companhia, a resistir e não ligar o telefone para mandar mensagem para alguém e falar, nossa, minha mãe, não, aguentar. Num próximo momento, adote uma vida, adote uma planta, adote um pet, pega um ser vivo para você perceber o desenvolvimento dele diário, perceber a vida acontecendo ali com o seu cuidado. E aí começa a perceber o quanto que você muda quando você se coloca como um prestador a serviço dessa vida. Se você é muito desatento, em pouco tempo, começa com a suculenta, que vai pedir água uma vez por semana. Mas lembre-se, tem um compromisso com ela. Uma vez por semana você tem aquela vida. Sim. Eu digo um compromisso com a vida que não te paga para você, não te paga assim com dinheiro, não cliente. Porque às vezes você fala, mas eu já tenho compromisso com os meus clientes. Eu estou aqui para eles. Posso estar cheio de problemas, que eu estou ali. Não estou falando desse compromisso que tem relações materiais e financeiras envolvidas, não. Eu estou falando desse compromisso onde você doa vida e recebe vida. Essa troca, a moeda de troca é vida. E aí, adotar uma vida e partir para a adoção da comida de verdade. Penso que aí já é um bom caminho. O próprio ficar consigo, adotar uma vida e adotar a comida de verdade vai te ajudar a conectar outros pontos para você encontrar o próximo passo. Vamos dizer, se fosse um game, um jogo, você só consegue desbloquear a próxima fase se você passar por essa. Sim, sim. Ai, que perfeito, Rafa. Muito, muito bom, assim. A gente está chegando aqui ao nosso final da nossa conversa e antes de passar a bola para ti, para fazer os teus fechamentos aí, eu quero dizer que é sempre uma grande satisfação de te ouvir, né? Eu admiro muito a ti, ao teu trabalho e eu espero, assim, de coração que a gente possa fazer essa provocação, né, para as pessoas e entender que já que não tem só o leão por dia para matar, tem a onça, o tigre e a jaguatirica lá, que a gente consiga chamar todo mundo para conversar, né, que faça um chazinho e que a gente consiga negociar com todas essas crises que a gente está vivenciando, para que a gente saia mais fortalecido de alguma forma, né, e consiga fazer novas escolhas, na verdade. Eu acho que esse é o nosso objetivo principal nesse momento agora, é a gente se dar conta que não vai dar conta de tudo do jeito que está, né? E escolher qual é a luta que vale a pena comprar, né? E quem que eu quero na minha trincheira, né? Qual é a luta que vale a pena comprar e quem que eu quero por perto para poder me ajudar a passar. Perfeito, querida. Que bom. Então, te agradeço muito a oportunidade desse papo assim, descontraído, mas não descomprometido. Isso. Totalmente comprometido com quem quer que esteja ouvindo, né? Que vai ouvir. Um compromisso real com o despertar da sua fé e do seu afeto em si mesmo, né? Fé na vida, fé no homem, fé no que virá, né? Vamos lá, então. É isso, a gente precisa crer, mas é aquela conversa, crer fazendo. Né? Até por isso meu site também é bem fazendo, porque a pessoa quer muito bem-estar, quer sentir o bem-estar, mas assim, passivamente. Então tem que praticar, vamos praticar. Fé e afeto, sentindo e fazendo. É isso só. Amor. Que assim seja, que assim seja. Querida, muito obrigada a quem nos assistiu até aqui, e em breve nós voltamos com mais um Conversas que Revolucionam.